Seguindo o texto, como no trechinho acima, Freud explica também a importância desse tratamento de ensaio para que possa ser feito um diagnóstico. O diagnóstico na psicanálise, ele diz pouco no sentido de prever, né? No sentido de como será a análise a partir, não tem um prognóstico, né? Se a pessoa vai melhorar, como que a análise não dá direção nesse sentido. O que o diagnóstico ajuda é a gente perceber como que a pessoa se posiciona em relação ao sofrimento e como a pessoa também se posiciona nas relações que ela estabelece com outra pessoa. Nós teremos mais para frente uma aula sobre diagnósticos, mas é importante destacar agora que existe essa diferenciação entre pessoas neuróticas, pessoas psicóticas, pessoas perversas, né, com esses traços que vão ser identificados que correspondem a como a pessoa se posiciona em relação ao sofrimento e o lugar que a pessoa tem nos relacionamentos com outras pessoas. O que Freud está contando que vai ser diferente. O tratamento de um paciente que tem uma histeria, uma neurose obsessiva, que é essa forma de se relacionar com o sofrimento. É diferente de quando no caso, ele cita a esquizofrenia. Às vezes, se a gente não percebe, não tem esse tempo preliminar, esses atendimentos de ensaio, para identificar se pode haver ali uma esquizofrenia, conduzir um tratamento da mesma forma, com o divã, colocando a pessoa para associar livremente, não será recomendável em alguns momentos. Por exemplo, quando pode acontecer um surto, ou quando a pessoa pode colocar o terapeuta numa posição persecutória. Então, não dá para a gente começar a análise sem antes compreender um pouquinho da organização psíquica da pessoa que a gente está escutando, né? Como é a relação dela com o sofrimento, como é a relação dela com as outras pessoas, como são as principais defesas, como é a forma do pensamento. Então, esses primeiros atendimentos que ainda não são análise, talvez dependendo das decisões e do desejo do paciente não se torne, né? Eles são também para identificar elementos importantes do diagnóstico. Não é um trecho fácil de entender, é algo que vai precisar de mais aulas, são termos, muitos termos mudaram, né? É um texto de 1913, mas o principal antes de começar uma análise, nós temos atendimentos para perceber elementos importantes, e um deles, né, diferenciar se estamos diante de alguém que se relaciona com o sofrimento de forma neurótica ou de forma psicótica, né, que é o mais comum, mas também tem a forma perversa. Veremos isso numa aula seguinte, mas cabe já sabermos, ok?